Aquela conversa que a gente teve na aula anterior sobre você ultrapassar o obstáculo da anatomia para atingir a sua meta foi muito importante para mim. E eu espero que tenha sido importante para você, porque agora a gente vai ter a aula mais importante sobre o pescoço que você vai ter na sua vida. E o que a gente vai usar hoje, você pode aplicar em qualquer parte do seu corpo que vai dar certo. Hoje eu vou te passar o atalho para você aprender a parte clínica da região do pescoço. Ou seja, para entender a parte de palpação do pescoço. Então, quando a gente está palpando o pescoço, a gente tem diversas estruturas e alguns compartimentos que são importantes. Uma coisa que eu falo para todos os meus alunos. O pessoal, quando estuda a parte teórica da anatomia, que é o que a gente viu na última aula, para usar como embasamento para a aula de hoje, o pessoal fica procurando pacientes para palpar, procurando parentes para palpar, mas ninguém quer ceder o pescoço, o braço para você estudar. Você tem um pescoço? Tem, né? Você tem um pescoço. Estuda nele. Você tem um braço? Estuda nele. Pratique a autopalpação. Faça isso e você vai ver que você vai conseguir aprender muita coisa num período muito mais curto. Você não tem que ficar esperando a boa vontade das pessoas. É só estudar em você mesmo. E eu vou ensinar para vocês como estudar a autopalpação do pescoço e as regiões do pescoço, como estudá-las na prática, na base da palpação. O que a gente encontra em cada um dos compartimentos do pescoço. Mas para isso, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar uma apresentação para vocês e isso vai facilitar muito para vocês entenderem os compartimentos do pescoço. Lembra que a gente dividiu em partes para saber quais músculos estavam em cada parte? Lembra? Anterior, platisma, lateral, esternocleidomastoide, escalenos e levantador da escápula. Posterior, músculos suboccipitais, músculos supraioideus, músculos infraioideus e os músculos pré-vertebrais. Basicamente, o que a gente não consegue palpar dessas regiões? Os músculos pré-vertebrais, porque são muito profundos, e os músculos suboccipitais, porque eles ficam também bem profundos, tá? Rogério, não dá para palpar os suboccipitais? Até dá, mas depende de vários fatores. A gente tem que pegar uma pessoa bem magrinha, a palpação tem que ser feita em decúbito ventral, de barriga para baixo, e a pessoa tem que ficar com o pescoço totalmente relaxado. Então, para palpação suboccipital, tem critérios, tá bom? Mas é uma região que a gente não costuma também usar como base para palpação. O que a gente usa como base para palpação? Mais a parte anterolateral do pescoço. Então, isso a gente usa muito. Por quê? Porque a gente pode ver problemas musculares relacionados a essas regiões. Quais são os problemas musculares mais comuns que a gente observa? Contraturas de esternocleidomastoide, que é o famoso torcicolo, tá? Então, o torcicolo é um tipo de contratura que a gente encontra aí no esternocleidomastoide. Os pontos gatilho de trapézio, apesar do trapézio ser um músculo do dorso, a parte que dá mais problema nele é a parte cervical, e isso vai evoluir com dores de cabeça. Então, você vai perceber que algumas dores relacionadas ao pescoço, elas vão evoluir para o topo da sua cabeça e até ao redor dos olhos, que são as cefaleias tensionais ou cefaleias cervicogênicas. Elas geralmente ocorrem de origem do trapézio ou do semiespinal também que a gente tem aí. Enfim, a gente tem algumas condições clínicas. Compressões do plexo braquial no desfiladeiro torácico, compressões da artéria subclávia na sua passagem entre os escalenos e a primeira costela. Então a gente tem algumas características de lesões. Quando a gente pensar em pescoço, o que a gente pensa em parte clínica do pescoço? Primeira coisa, o que mais afeta o pescoço das pessoas? Primeiro, contraturas musculares. Então, disparado, as contraturas musculares são os elementos que mais geram dor no pescoço. Em que região, Rogério? Na região posterior, na parte de trapézio e semiespinal, ou na porção lateral referente ao esternocleidomastoide. Quando você faz a palpação atrás do esternocleidomastoide, pode perceber isso, ó. Você tem aqui, ó, olha que legal isso aqui, ó. Ó, quando eu fizer esse movimento, vocês veem os dois esternocleidomastoides aqui, ó. Olha que legal isso aqui, para facilitar a sua palpação. Faz isso, ó. Prende o ar e puxa, ó. Você viu que os esternocleidomastoides ficam marcados aqui? O
Que forma geométrica você vê na parte da frente do meu pescoço, ó? Vou te dar uma chance agora. É um triângulo, não é? Você quer se surpreender agora? Eu vou olhar para lá, não vou te ver agora. Tô olhando para lá. O que você vê entre o esternocleidomastoide, a clavícula e o trapézio aqui, ó? Outro triângulo, não é? Quando a gente estuda a anatomia de superfície do pescoço, a gente usa triângulos como base para a referência de estruturas do pescoço. Então é muito importante que você entenda isso. Um dos músculos chaves para a gente ter a palpação correta das estruturas do pescoço é o esternocleidomastoide. Então o esternocleidomastoide é importante que você saiba localizá-lo e palpá-lo. O esternocleidomastoide é esse músculo aqui, ó, e perceba que ele faz rotação da cabeça para o lado oposto, ó. Quando eu rodo a cabeça para o lado esquerdo, o direito está tenso. Quando eu rodo a cabeça para o lado direito, o esquerdo está tenso. Ele faz rotação da cabeça para o lado oposto. E ele é um marcador entre os dois triângulos. Aqui eu tenho o triângulo anterior e esse aqui é o triângulo posterior. Então o limitador dos triângulos do pescoço basicamente é o músculo esternocleidomastoide. Ele é o limitador dos dois principais triângulos que a gente tem no pescoço. Você quer se surpreender agora para encontrar tudo o que você precisa estudando o pescoço? Então aqui eu trouxe uma imagem para você e aqui a gente está olhando o pescoço assim, ó, anteriormente. Então olha que interessante isso aqui, ó. Se eu fizer aqui o desenho entre, ó, os ramos da mandíbula, tá aqui, ó. Entre os ramos da mandíbula, eu vou fazer uma linha imaginária aqui, ó. Eu faço uma outra linha imaginária sobre os esternocleidomastoides e uma outra linha imaginária aqui na região sagital. Eu vou ter a presença desse triângulo aqui, ó, que é o triângulo anterior. Então, o triângulo anterior, se você for ver, ó, quais são os limites dele? O limite medial é a linha mediana, então é onde passa a traqueia. Então eu tenho aqui o limite medial dele. O limite superior tá aqui, ó, é a mandíbula. Tá? A gente vai andar pelo corpo e pelo ramo. Então a gente vai ter esse limite aqui. E o limite lateral, evidentemente, vocês viram que é o esternocleidomastoide aqui. Consegue ver esse triângulo? Agora vamos abrir a tela grande aqui para você ver, ó. Consegue localizar esse triângulo anterior, ó? Mandíbula, linha mediana, esternocleidomastoide. É isso aqui, ó, que vocês vão fazer, ó. Opa, tá ruim de ver aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é um triângulo. Esse é o triângulo anterior do pescoço. Super fácil de palpar. Esse triângulo anterior do pescoço aí que vocês estão vendo, ó, ele é dividido em duas regiões. Vocês viram como era importante a gente dividir os músculos aqui em supraioideus e infraioideus? Porque a gente vai definir essas duas regiões e vocês vão perceber que eu tenho triângulos também na região supraioidea e eu tenho um triângulo na região infraioidea. Olha que interessante isso aqui, ó. Na região supraioidea, que é essa região acima do ióide aqui, ó, eu vou definir três triângulos, três trígonos. Um chamado submentual. Se vocês observarem, tá vendo isso aqui, ó? Entendeu isso aqui, ó? Um trígono submandibular. Você vê outro triângulo aqui, ó. Certo? Então, é importante que você encontre esses triângulos. E um terceiro trígono, um trígono carotídeo aqui, ó. Para facilitar a sua vida, ó, eu tenho na região infraioide um terceiro triângulo aqui, que é o trígono muscular. Mas olha isso aqui agora. Olha isso, ó. Trígono mentual, certo? Então isso aqui são as estruturas que estão nesse trígono e seus limites. Eu só vou mostrar os triângulos, tá? Para você observar isso. Ó, vou tirar agora para você ver isso. Tá vendo como tudo que a gente estuda no pescoço é a base de triângulos? Tá aqui, ó. Então eu tenho um trígono mentual aqui, ó, que é importante. Então aqui sempre na parte inferior é o que tem dentro do trígono, do triângulo, tá bom? E aqui os seus limites. Segundo trígono que a gente tem aqui, o trígono submandibular.
Então vocês veem a presença de triângulos aqui, ó. Você tem que observar isso aqui, ó. Você tem que observar que tem triângulos aí. E aí você vai ver um terceiro trígono aqui, ó. Tá? Que é o trígono carotídeo. Evidentemente, esse trígono carotídeo aqui, de todos esses trígonos aqui supraioideus, esse é o mais importante porque é um ponto de palpação da artéria carótida comum aqui. Então é importante que você entenda que um dos pontos de palpação da carótida vai se dar nesse trígono carotídeo aqui. Esses trígonos são importantes, principalmente se você faz medicina, é médico ou é fisioterapeuta. Para a parte da medicina, o pessoal utiliza esses trígonos como base para cirurgias no pescoço, tá? Então, quando o camarada vai fazer uma cirurgia no pescoço, quer ver? Eu tenho uma aqui, só para vocês verem. Ó. Essa aqui é uma cirurgia que o Gilson fez. Isso aqui é uma cirurgia de esvaziamento cervical. Ó. Então, é uma cirurgia para remoção de tumor no pescoço. E esse tumor acabou removendo também alguns músculos, artérias importantes aqui. Vocês veem que o esternocleidomastoide nem aparece, né? Ele tinha que estar cruzando aqui, ó. E você não o vê. Por quê? Porque ele foi retirado juntamente com o tumor. O tumor era muito grande. Mas você vê aqui, ó, a passagem da artéria carótida comum, a sua divisão aqui em carótida externa e interna. Aqui você vê o nervo frênico, que é importante. Aqui você vê o nervo vago. Aqui você vê o músculo esplênio da cabeça. Aqui você vê a passagem do plexo braquial. Então tem algumas coisas que a gente vê aí. Então a gente tem que tomar como base esses triângulos para quê? Para fazer uma palpação correta ou, se no caso você vai para a parte de cirurgia, entender os elementos presentes em cada uma das regiões aí. Olha o músculo digástrico aqui, ó. Esse aqui é o músculo digástrico, ó. Glândula submandibular, se você estava achando que isso aqui era o tumor, isso aqui é a glândula submandibular, tá? Não é o tumor, não. Fica tranquilo, vamos voltar lá. Então a presença desses triângulos vai ajudar muito vocês, tá? Para entender quais estruturas existem em cada uma das regiões. Então aqui desses trígonos supraioideus aqui, o mais importante é o trígono carotídeo, tá? Justamente porque passam aqui estruturas vasculares e neurológicas importantes, tá? Principalmente aqui a gente tem a passagem da veia jugular interna, aqui essa veia jugular é importante, e aqui a artéria carótida comum. Isso aqui podia chamar trígono jugular, podia chamar de qualquer forma, tá? Mas é o carotídeo. Então vocês estão vendo como é importante vocês entenderem esses triângulos? Então olha só, vamos para a tela grande agora. Como que eu acho o ocioide? O ocioide é o seguinte, ó, ele fica na altura da mandíbula, aqui na altura do queixo, só que ele fica mais profundo. Então aqui, ó, eu tenho a cartilagem tireoide, ó. Olha como é importante a palpação de algumas estruturas, ó. Esternocleidomastoide, mandíbula. Aqui você tem a cartilagem tireoide, ó. Que é o gogó, ó, ele se mexendo aqui, ó. Tem gente que é fácil de achar. Logo abaixo do gogó aqui eu consigo palpar a glândula tireoide, ó. Eu tô palpando a minha, tá? Então a glândula tireoide, eu tenho a cartilagem, eu tenho o anel cricoide e ela fica sobre a traqueia aqui. Tá bom? Então aqui eu vou ter a glândula tireoide. A glândula tireoide, quando você apalpa aqui na região anterior do pescoço aqui, você vai palpar, quando você vai colocar o seu dedo, ó, eu tenho o esternocleidomastoide, ó. Tá vendo que a referência sempre é o esternocleidomastoide? Eu tenho a traqueia no meio, aí eu vou ter que fazer uma forma de agarrar a traqueia e fazer esse movimento aqui, essa pinça na traqueia, ó. Aí eu consigo palpar a glândula tireoide. Aqui eu estou palpando a minha, super fácil. Rogério, eu consigo palpar o ocioide? Consigo. Eu tenho aqui na altura da mandíbula, vocês têm aqui, ó, a cartilagem tireoide, é até ruim de ficar mexendo aí. Acima da cartilagem tireoide, se eu fizer uma pinça aqui, ó, achei, ó. Eu já achei o ocioide. Você sabe que o ocioide é um osso que, para o pessoal de medicina forense, de medicina legal,
Quando a pessoa mata a outra engasgada, sufoca a outra pessoa, geralmente um dos indícios, porque o cara vai falar, não fui eu, não fiz nada, ela perdeu o ar. Se tiver fratura do ióide, você pode crer que a pessoa foi enforcada, tá bom? Porque no enforcamento geralmente ocorre a fratura do ocioide, que ele é um osso que ele é muito delicado, que ele é fino e ele é mole também. Só que ele é facilmente fraturável nesse tipo de lesão mecânica, tá? Então vocês encontram ele, ó, atrás da mandíbula e acima da cartilagem tireoide aqui, ó. Aí vocês podem palpá-lo e vocês vão encontrar o quê? Eu tenho aqui o trígono submentual, aqui eu vou ter o trígono submandibular e aqui eu vou ter o trígono carotídeo, ó. Nessa região aqui, ó, onde eu consigo fazer a palpação da artéria carótida comum. Faz isso aqui, ó. Lembra daquele trígono carotídeo aqui, ó? Nessa região aqui, ó. Coloca a mão aqui, ó. Você vai sentir um baita de um pulso. Então isso é importante para você encontrar estruturas aqui na região do pescoço. Utiliza como base os triângulos. Esses trígonos que eu falei para vocês. A palpação fica muito mais precisa, tá bom? Não é à toa que a gente utiliza essas ferramentas como um guia didático para vocês entenderem a anatomia palpatória, a anatomia de superfície. Então sempre utilizem esses guias aí, tá bom? Então estão aqui os 3 trígonos supraioideus aqui, ó. O submentual, o submandibular e o carotídeo, que vocês palparam a artéria carótida nesse ponto aqui, ó. Então viu quanta coisa a gente palpa aqui nessa região anterior do pescoço? Só nessa aula, o que a gente palpou? Artéria carótida, glândula tireoide, cartilagem tireoide e osso ióide. Viu como é fácil de vocês entenderem? E vocês sabendo onde estão essas estruturas, vocês conseguem definir os triângulos, ó. Um trígono submentual, um trígono submandibular e um trígono carotídeo aqui, ó, onde vocês palpam a artéria carótida. Basicamente, eu vou até dar um outro spoiler para vocês. Entre o esternocleidomastoide e a traqueia, se você colocar a mão aqui bem fundo, ó, você já consegue palpar. Só que aqui é uma região mais livre, ó, onde eu tenho o trígono carotídeo, eu tenho menos estruturas. Mas se você enfiar a mão aqui entre o esternocleidomastoide e a traqueia, vocês também acham a artéria carótida, que ela passa exatamente aqui, ó, no trígono carotídeo. Não tem erro, não tem o que errar. E aqui a gente vai ter o trígono muscular, que é um trígono infraioideu aqui, tá? Então nesse trígono muscular aqui, aí vocês já viram que a gente encontrou outras estruturas, né? Se a gente fizer isso aqui dos dois lados, vocês vão ver o que, ó? Eu tenho aqui embaixo a cartilagem tireoide aqui, ó, que a gente palpou. Aqui é a glândula tireoide, isso aqui é a glândula tireoide, ó. E lá em cima, na delimitação, a gente tem o osso ióide, tá? Então aqui entre o osso ióide e a glândula tireoide, a gente tem a cartilagem. Então são estruturas que a gente tem aqui nesse vão central aqui, que vocês podem palpar, ó, superiormente ióide, no meio cartilagem tireoide, aqui embaixo glândula tireoide. A glândula tireoide é facilmente palpável quando a pessoa tem bócio, tá? Que a pessoa, quando tem hipotireoidismo, problemas da tireoide em geral, quando ela aumenta de volume, ela fica bem facilmente palpável nessa região aqui. Ela, inclusive, fica visível, tá? A presença de um pescoço gordo, gordo mesmo que eu digo que é inchado, que a pessoa tem o bócio, isso é um problema na tireoide, tá? Então, alterações da tireoide alteram a anatomia do pescoço. Aqui é uma parte bacana também para vocês, ó. Esse aqui é o trígono posterior do pescoço, tá? Ou triângulo posterior do pescoço. Ele fica posicionado lateralmente, tá? Ele é um trígono lateral. É que assim, ele é chamado de trígono posterior. Quando você for fazer uma pesquisa sobre isso, esse trígono que vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho... Faz em vocês isso, tá? Treina em vocês. Eu tenho aqui, ó, esternocleidomastoide, clavícula e aqui eu tenho o trapézio, ó. Esse triângulo formado aqui, ó, entre o esternocleidomastoide, a clavícula e o músculo trapézio, esse aqui é o chamado trígono posterior do pescoço. Se fosse eu a dar o nome, se o pessoal da nome não me chamasse,
eu ia chamar esse trígono de trígono lateral. Porque aqui atrás, lá onde eu tenho os músculos suboccipitais, a gente tem um trígono suboccipital, tá? Que poderia muito bem ser chamado de trígono posterior, tá? Mas enfim, isso é só viagem minha, tá? Minha opinião não serve absolutamente nada, mas é uma coisa que facilitaria o estudo da galera, porque a gente podia dividir mais facilmente em anterior, lateral e posterior, entendeu? Porque eu sou um cara da didática, então para mim ficaria mais fácil isso. E esse trígono aqui, que é o trígono posterior, que vocês já viram aqui, ó, é muito fácil de ver, ó. Deixa eu pôr na imagem grande, eu vou pôr na tela grande para vocês verem, ó. É incrível, esse triângulo é um triângulo bonito do corpo, ó. Esse aqui é o trígono mais bonito de vocês verem, ó. Ó, esternocleidomastoide, clavícula, que a palpação dela é fácil, ela é subcutânea. Aí lá na ponta da clavícula, o que eu tenho? Eu tenho lá o trapézio vindo aqui para cima até a cabeça, ó. Então todo esse triângulo que vocês estão vendo aqui, ó, é o trígono posterior. Uma coisa interessante quando vocês estão palpando esse trígono, vocês palpam o esternocleidomastoide, ele é mole. Pode palpar o esternocleidomastoide, ele é molinho, ó. Ele é bem mole. Quando eu faço esse movimento e eu entro aqui no triângulo, você percebe que a musculatura que tem aqui no interior do triângulo dá até aflição de vocês palparem. É uma musculatura mais tensa, mais rígida. Isso é natural. Quando você está palpando essa região aqui no trígono posterior, esse trígono é mais rígido. Então essa região aqui é mais tensa pela presença dos escalenos. Os músculos escalenos, eles ficam nesse espaço. Os músculos escalenos são músculos respiratórios. Então nesse espaço aqui, ó, onde eu tenho esse trígono posterior, na verdade eu tenho a presença dos músculos escalenos e também palpável nessa região, a gente tem a presença do plexo braquial. É interessante que o pessoal acha que o plexo braquial não é palpável, tal. Ele é palpável bem na região inferior do trígono. Sabe por quê? Olha que legal isso aqui, ó. Esse trígono posterior que vocês estão vendo, deixa eu... não mudei minha tela, ó. Já ia dar aula sem vocês verem o negócio. Esse trígono posterior aqui, se vocês perceberem, que é esse aqui, ó. Ele vai ficar dividido em outros dois trígonos aqui, ó. Olha que interessante. Através do ventre inferior do músculo omoióideo. Esse aqui é o músculo omoióideo, ó. Ele vem aqui, lembra que na aula anterior a gente viu isso? O músculo omoióideo, ele é um músculo infraióideo, então ele começa aqui no ióide, aí ele vai ter uma alça aqui no meio dele, entre os dois tendões dele, aí ele vai formar aqui um ventre inferior, que vai se inserir lá na escápula. No ponto onde ele passa aqui no trígono posterior, ele vai dividir esse trígono em dois outros trígonos aqui, ó. Onde eu tenho esse superior e maior aqui, o trígono occipital, que é o maior, né, onde a gente palpa os músculos escalenos, e esse trígono inferior aqui, ó, o menorzinho aqui, ó, abaixo do omoioide, que é chamado trígono homoclavicular, tá bom? Porque é entre o omoioide e a clavícula aqui, ó. Tá? Então a gente tem esses dois trígonos aí nessa região. Eu fiz a separação dos dois trígonos aqui através do omoioide e tá aqui, ó. Trígono occipital, trígono homoclavicular. Tá vendo que o pescoço você estuda a base de triângulos? Esses trígonos aqui, eles são formados sempre no pescoço e eles vão ajudar vocês a encontrarem estruturas. Só para vocês terem uma ideia aí, ó. O que vocês encontram no trígono occipital? Um monte de coisas, ó. Principalmente os músculos escalenos, tá? Então, o que você consegue palpar com maior facilidade são os músculos escalenos. Só que os músculos escalenos, quando você faz a palpação dos escalenos, então eu tenho aqui o esternocleidomastoide, o trapézio, entre eles eu tenho os escalenos, né? O anterior, o médio e o posterior, nessas regiões. E na região mais inferior aqui, eu consigo fazer a palpação do plexo braquial. Por quê? Eu vou ter que... como eu não consigo ver a tela agora, você tem aqui, ó, o trígono posterior. Aí eu tenho aqui a passagem do omoioide aqui. Então aqui eu vou ter o trígono homoclavicular, ele é mais inferior. Nesse trígono homoclavicular aqui, a gente tem a artéria subclávia, tá? Que nesse trígono homoclavicular, a gente vai ter, se unindo a ele,
a presença da fossa supraclavicular aqui, que é um ponto de palpação da artéria subclávia. Você pode fazer aqui a palpação do pulso da subclávia nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, isso vai ficar aqui entre o trígono homoclavicular e aqui a região da fossa supraclavicular. Então, são dois pontos que se fundem aí. Então, nesse ponto aqui, a gente tem a palpação, ó, da artéria subclávia, ó. Eu estou sentindo aqui o pulso da subclávia. Então, vocês perceberam que eu posso aferir o pulso do carotídeo no trígono carotídeo, ou eu posso aferir o pulso subclávio aqui no trígono subclávio, né? Esse trígono homoclavicular é chamado também de subclávio, tá? Então a gente pode palpá-lo aqui. Então eu estou sentindo aqui o pulso da minha artéria subclávia nesse ponto. Então ele fica, ó, logo atrás da clavícula aqui, ó. Você quer um ponto fácil de achar, sem ser técnico, assim, com triângulo? Você tem aqui a clavícula e a borda do esternocleidomastoide. Você encaixa seu dedo aqui entre os dois, ó, a clavícula e a borda do esternocleidomastoide, ó. Ó. Cara, você vai sentir o pulso forte aí. Quanto mais próximo do coração, mais forte o pulso. Então, experimenta fazer assim, ó, no rebordo aqui da clavícula com o esternocleidomastoide aqui, ó. Vocês vão achar bem aqui aquele trígono homoclavicular aqui embaixo. Tá? Então é uma estrutura fácil de achar também. E para concluir, um trígono que não vai ser palpável, vou só citar aqui para vocês entenderem. Lembra daqueles músculos suboccipitais aqui, ó? Vocês veem a formação de um triângulo nessa região aí, ó? Olha aqui, ó. Tá vendo um triângulo formado entre os músculos oblíquos e o reto posterior maior aqui, ó? Então eu tenho a formação de um trígono aqui, ó. Esse aqui é chamado trígono suboccipital aqui, ó. Esse trígono suboccipital, evidentemente, porque a gente tem muita musculatura aqui no pescoço, cobrindo essa musculatura suboccipital aqui, ele é um trígono que não carece de palpação e se for palpá-lo, tem todas as condições necessárias para a palpação dessa musculatura, mas não é uma coisa necessária. O conhecimento desse trígono é mais cirúrgico do que para palpação propriamente dito, tá? Então aqui a gente tem os limites dele, ó. Limite superior é o reto posterior maior da cabeça, que é esse aqui. Tá faltando uma coisa, o superior reto posterior maior da cabeça, tá faltando aqui, ó. Esse aqui é o oblíquo superior, é o limite lateral, e o assoalho aqui é o oblíquo inferior da cabeça aqui, ó. O que passa aqui? A artéria vertebral e os nervos suboccipitais aqui. Que os nervos suboccipitais vão inervar esses músculos, e a artéria vertebral é aquela artéria que sobe aqui, ela vai passar pelo trígono para entrar aqui no forame magno para formar a artéria basilar. Para a artéria vertebral entrar lá, ela tem que passar por esse trígono aqui, ó. Tá? Então eu tenho um ponto de passagem aqui da artéria vertebral nesse trígono. Deixa eu ver se tem alguma imagem mostrando isso. Eu tinha um trígono, um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Entendeu? Tem um trígono aqui, ó. Deixa eu desenhar para você não se perder, ó. Reto posterior maior, oblíquo inferior e oblíquo superior. Isso aqui é um trígono, é um triângulo, tá? Só para fazer a marcação desse trígono aí para você. Aí marcando esse trígono, o que a gente vai ver aqui? Se eu colocar a parte arterial, ó. Tá vendo aqui a passagem da artéria vertebral aqui, ó? A artéria vertebral, ela vem por dentro dos forames vertebrais, tá? Vamos deixar todo mundo transparente para você ver? Aqui, ó. Ela vem por dentro dos forames vertebrais, aí ela vai fazer um joelho aqui. Quando ela faz esse joelho, essa curva, porque ela vai penetrar no forame magno, ela passa por esse trígono suboccipital aqui, tá? Então aqui eu tenho a passagem da artéria vertebral, como vocês estão vendo aqui. Vamos colocar os nervos aqui. Aí aqui eu tenho passagem de nervos suboccipitais aqui, ó. Tá? Então, aqui você tem os nervos suboccipitais, que eles são importantes aqui na inervação desses musculozinhos. Tá bom? Isso aqui que não estava mostrando direitinho lá, mas agora vocês viram.
Percebeu como é importante você conhecer a anatomia para saber a palpação das estruturas do pescoço? Então nessa aula a gente palpou diversas estruturas aqui do pescoço e vocês vão fazer a autopalpação em vocês. Primeiro, eu tenho um trígono anterior e um trígono posterior. Aqui no trígono anterior, ele fica dividido em outros trígonos, mas a gente consegue encontrar o que aqui no trígono anterior? Osso hioide, mais superiormente, cartilagem tireoide, glândula tireoide, e eu consigo aqui a palpação da artéria carótida no trígono carotídeo. Essas são estruturas importantes de você palpar nessa região anterior. Região lateral, trígono posterior aqui. Ele fica dividido em dois outros trígonos, mas aqui vocês encontram o quê? Eu consigo encontrar os escalenos, que eles são tensos, porque são músculos respiratórios, são músculos muito tensos. No bordo inferior deles eu consigo encontrar o plexo braquial e eu consigo fazer também, naquela transição entre a clavícula e o esternocleidomastoide, a palpação da artéria subclávia nesse ponto aqui. Tá bom? Então, são estruturas palpáveis nessas regiões. Vocês perceberam que as referências para a palpação do pescoço são os músculos. E eu tô dando esse atalho para você aqui, e não é todo mundo que sabe desses atalhos para estudar detalhadamente a parte de superfície, né? A anatomia palpatória da região do pescoço. Então só para você aí, você estuda o pescoço através de triângulos. Então a próxima vez que você for estudar o pescoço de alguém, o que você vai fazer? Você vai desenhar esses triângulos e colocar cada uma das estruturas que fica em cada uma das partes para você treinar a palpação dessas estruturas. Isso vai facilitar e muito para vocês colocarem aquela anatomia teórica que vocês aprendem na faculdade na prática da anatomia palpatória. Faz isso que sua vida vai mudar para melhor.